Fala galera, boa tarde, tudo bem? Um bom dia, uma boa noite aí, né? Dependendo de qual horário aí você vai estar assistindo esse vídeo. Então, eu me chamo Diego de Carvalho, estou aqui nessa empreitada junto com o Filipinho. Então, só para atualizar vocês, né? O nosso canal, bem para mim, tá postando vídeos novos aí terças e quintas-feiras, pelo menos um vídeo a cada dia. E vamos lá com o nosso vídeo de hoje. Então, o vídeo de hoje é como desenvolver disciplina. Indo direto ao ponto. Então é interessante a gente observar a disciplina em dois ambientes, o ambiente externo e o ambiente interno. Onde no ambiente externo a gente vai estar se relacionando com as leis, políticas, normas, condutas presentes aí na nossa sociedade. E também no ambiente externo nós temos as nossas origens e criação. E num segundo momento nós temos o ambiente interno, onde a gente tem as nossas correções de atitudes e a nossa contribuição e exemplo para o ambiente no qual estamos inseridos. Para você lidar bem com as leis, políticas e normas, é um diferencial quando você tem uma base forte construída, né? Quando você, ao longo da sua infância, adolescência, pré-adolescência, pôde estar presente em um ambiente onde você foi exposto a bons exemplos, bons conselhos, e isso foi fazendo com que você discernisse entre o que é certo e o que é errado. Ah, mas se eu estive presente num ambiente hostil, significa que eu vou ser uma pessoa indisciplinada futuramente? Não necessariamente. Mas o que a gente quer dizer com isso é que você terá uma vida muito mais dificultada ou retardada no sentido de atraso, né, para você ter esse desenvolvimento em disciplina. Então, não significa que você não conseguirá, mas você terá uma dificuldade maior para desenvolver essa disciplina. Trazendo para um exemplo também até corporativo, ao longo da sua jornada aí na sua empresa, no seu trabalho, a empresa está sempre ali realçando a importância de você estar respeitando as leis, as políticas da empresa, os códigos de ética da empresa. E o que é isso? Nada mais é do que a empresa tentando manter um padrão de disciplina dos seus funcionários. Então, ela está fazendo forçadamente com que você revisite esses seus conceitos de disciplina e, ao mesmo tempo, siga o que está previsto ali nas normas, o que está previsto ali nas políticas e nos manuais ali presentes. Então, isso também é um grande exemplo onde as empresas aí comumente, rotineiramente, utilizam-se dos seus treinamentos de código de conduta, de política, código de ética, para que você esteja sempre alinhado com as questões da empresa e, ao mesmo tempo, disciplinado aí com os assuntos mais importantes da empresa. Né? Quando a gente fala de origem e criação, é muito importante a palavra exemplo. Então, se você está numa situação adulta hoje, você tem que ter essa preocupação em dar um exemplo positivo, seja para os mais novos aí que estão ao seu redor, né? E quando você ainda está jovem, é importante você observar nos mais velhos, né? Os exemplos aí positivos, claro, né? A gente tem que estar sempre buscando assimilar e trazer para a nossa vida as coisas positivas, né? E a palavra exemplo, o exemplo propriamente dito, ele é muito importante nesse ensinamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente pratica na realidade, pratica na frente dos nossos filhos, ou dos nossos parentes, ou do nosso ambiente de trabalho, porque com certeza as pessoas elas não vão estar aprendendo somente com o que você fala. Ela vai estar aprendendo muito mais vendo as suas ações, vendo os seus exemplos aí no dia a dia. Então é muito importante a gente estar antenado a isso. Partindo então para o ambiente interno, nós temos dois pontos importantes. O primeiro é a correção de atitudes e o segundo é a diferença entre o hábito positivo, o hábito negativo e o vício. Falando sobre a correção de atitudes, eu vou trazer uma historinha aqui. Então aquele profissional que de 5 dias trabalhados chega
3 dias atrasado na sua empresa, no seu trabalho, enfim, no seu local, no seu compromisso, esse profissional ele tem uma dificuldade de corrigir as suas atitudes. Porque, embora ele chegue atrasado, muitas das vezes até recebendo algumas notificações, algumas correções forçadas, alguns esporros aí nos seus compromissos, ele mesmo assim continua com esse comportamento. Então, essa correção de atitude, ela é muito importante, porque ela pode fazer com que você perca grandes oportunidades, né? Então, muitas ocasiões, esse profissional, ele se atrasa e para ele não dá nada naquele dia. E no segundo dia, a mesma coisa. Mas pode ser que um dia, por ele estar tão habituado com esse atraso, em chegar lá 10, meia hora atrasado, pode ser que por esse hábito, em um dia importante de trabalho dele, onde tinha um compromisso muito importante, uma reunião muito importante, mas o corpo dele está habituado a se atrasar. E naquele dia ele se atrasa também. E aí ele acaba perdendo ali um compromisso de grande relevância, de repente comprometendo a sua função, o seu trabalho ali naquele momento, né? Mas a correção de atitudes é a gente não esperar do externo, né? Do seu chefe lá te dando um esporro para você melhorar isso, ou alguma penalidade que você venha a sofrer por meio aí de algum manual, de alguma conduta, de alguma lei, para que você corrija esse seu comportamento. E não, a preocupação maior é com que você enxergue esses pontos onde você está falhando e você entenda que você precisa corrigir isso e você corrija, né? Para que você não tenha mais esse tipo de comportamento a partir de amanhã. Então, esse é o detalhe. E aí, isso está muito relacionado ao segundo ponto que a gente falou, que é relacionado à diferença entre o hábito positivo, o hábito negativo e o vício. Então, atualmente é muito falado, né, sobre hábitos, desenvolver hábitos, mas a gente tem que ter um cuidado, porque da mesma forma que a gente tem o hábito positivo, a gente tem o hábito negativo. Então, assim, a gente tem que desenvolver hábitos positivos. Agora, os hábitos negativos, a gente tem que estar atento para a gente poder identificar esses hábitos que a gente faz e que a gente exclua esses hábitos negativos da nossa rotina. E o vício nem se fala, né, pessoal? O vício a gente tem que estar afastado desde sempre, né? Então, trazendo um exemplo aí para ficar mais claro. Um hábito positivo é você acordar de manhã, fazer um bom café da manhã, se alimentar bem, se alimentar de coisas saudáveis, beber bastante água, praticar atividade física, ser organizado com as suas tarefas no trabalho. Você tem um hábito lá de organizar a sua mesa de trabalho, organizar os seus compromissos numa agenda, ter o seu bloco de notas com as tarefas que você tem que fazer. Então, isso são exemplos de hábitos positivos, que isso vai trazer com que você sempre organize aí a sua rotina para uma melhor produtividade aí do seu dia. Agora, um hábito negativo, por exemplo. Tem um exemplo muito legal que é quando você retorna ali das suas compras do mês e aí você coloca lá um pacote de bala em cima do balcão da cozinha. E aí toda vez que você cruza a sua cozinha, você vê aquele pacote de bala ali. E ali você tem esse hábito de fazer, de pegar o doce que você comprou no mercado e botar ali. Só que esse é um hábito negativo que você pode estar contribuindo aí para o seu aumento de consumo de doce, por exemplo, né? Um hábito negativo também, você tem mania de não beber água. Você tem o hábito, né? Melhor dizendo, você tem o hábito de não beber água. Então é totalmente sabido, conhecido que a água é importante para a nossa saúde. Mas você tem por hábito não beber. É um hábito, é uma situação que você repete, mas que é algo negativo. E assim, pessoal, é fundamental a gente observar essa linha tênue que existe entre o hábito positivo, o hábito negativo e o vício. Então, lembrando, né, os hábitos a gente ainda tem controle sobre eles. Mesmo que sejam os hábitos negativos e os positivos,
a gente tem controle, a gente consegue deixar de fazer em alguns momentos, a gente faz em outros, mas a gente tem um comportamento de repetir esses hábitos. Agora, quando a gente está falando de vício, já é algo que a gente não tem mais o controle, né? O nosso corpo já faz ali de uma maneira impulsiva e é algo que é prejudicial aí à sua saúde, prejudicial ao ambiente no qual você está inserido. E aí existem diversos exemplos aí de vício, mas o importante para a gente é enxergar essa linha tênue, né, que existe entre o hábito positivo, o negativo e o vício. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço. Não deixe de deixar nos comentários aí o que você achou, as contribuições que você tem, os seus exemplos ou alguma dúvida. Compartilhe conosco aí a sua história e siga o nosso canal para que a gente continue aqui nessas nossas conversas. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.